preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Fala, Klaus, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez reunidos hoje com um convidado especialíssimo, hein, Klaus? Especialíssimo aí do mundo da podosfera. Porém, antes temos alguns recadinhos aí antes do Klaus apresentar o nosso convidado, não é isso? É isso mesmo, Caião. Aquele recado gostoso da Basicamente. Porque se você vai lá na basicamente.com, você tem a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil. E, vou falar, nossa queridinha aqui que é a Modal, aquela que a gente sempre fala, vocês já conhecem, não amassa, não desbota, seca rapidamente, não pega cheiro, você vai usando vários dias, a gente já testou aqui, vai usando vários dias tranquilamente, na paz, sem dor na consciência, sem medo de ser feliz, né, Gael? E falar pra você, rapaz, aqui em Bauru essa semana tá dando pra testar legal essa questão aí, né, Klaus? Estressou, né? Não, mas tá um calor, bicho, que eu tô botando à prova realmente a qualidade das camisetas da Basicamente. E a Modal tá mandando bem, viu, Klaus? Tô indo trabalhar todos os dias com ela, então além de bem vestido, não estou suando feito um porco. Que maravilha, que maravilha. É isso. Se você também não quer ficar com pizza, então aproveita o cupom, tem aqui na descrição, é o cupom 2 Empregos, frete grátis, é um cupom de uso ilimitado em qualquer carrinho, você usa quantas vezes você quiser enquanto durar aqui a parceria, e aí você já se beneficia dessas camisetas maravilhosas também. Boa, maravilha. Então é isso, né, Caião? Bora pro programa? É isso, bora pro programa, Klaus. Convidado especial hoje, apresente aí, Klaus, por favor. Olha, eu diria que este convidado ajudou a pavimentar a rua pela qual estamos passando aqui para fazer o Dois Empregos, Caião. É verdade. Porque esse cara é o diretor executivo do Radiofobia, podcast e multimídia. A empresa que muitos conhecem aí por ser a empresa que faz edição do Jovem Nerd, né? Mas também faz muitos outros projetos, inclusive tem o próprio podcast Radiofobia, que é muito bom. E a gente recebe ele aqui, Léo Lopes. E aí, gente, beleza? Obrigado pelo convite, tamo aí. E aí, Léo? Olha, vou te falar já de cara, viu? Até estranho receber você aqui, não ouvir um boa noite, Elias. Mas boa noite, Elias, eu não falo. Boa noite, Elias, não cabe. É verdade, então eu já comecei pagando mico com o convidado. Porque é podcast, o cara pode escutar a qualquer momento, Elias. Entendeu? Qualquer momento, Tá certo. Então, Léo, seja bem-vindo. Valeu, gente. O Léo é um dos caras que tá aí realmente desbravando a podosfera desde o seu começo, né? Por isso que a gente fala que pavimentou a rua, porque podcast nem sempre foi aí no seu aplicativo de música favorito, né? Antigamente você baixava MP3 lá no site e tal. E nem só de podcast, né? O Léo já vem lá do rádio, né? Já é um cara que tem uma experiência ímpar aí com a produção de áudio nesse Brasil, né? Inclusive, antes do Léo até falar, o nosso editor aqui, o Silas, já falou aqui, quando a gente falou que ia chamar o Léo, ele falou, pô, sou muito fã do Léo, inclusive aprendi muito com os workshops dele e tal. Então, o nosso editor aqui se inspirou bastante no trampo dele, né, cara? Então, realmente tem o dedo do Léo aqui no Dois Empregos. Aqui no Dois Empregos. Tem, meu dedo tá em lugares inimagináveis. O que será que ele quis dizer, hein? É que eu tenho 10 ainda, hein? Sabe Deus qual é que está aí. Mas agradeço demais, fico feliz. Dois Empregos é um podcast que eu conheci há pouco tempo, mas já considero pra caramba. Inclusive a gente é parceiro lá, que a gente faz parte lá da network da Edsmovil. O ouvinte aí do Dois Empregos já deve ter ouvido o spotzinho da Radiofobia, assim como o nosso ouvinte lá também escuta o spotzinho do Dois Empregos. Breve vamos ter aí o crossover também com vocês lá no Radiofobia. Então vamos começar
essa parceria aí que tem tudo pra dar certo. E eu agradeço demais aí. Mando um abração aí pro Silas. E a edição do Dois Empregos é bem legal. Eu me divirto pra caramba quando eu escuto. Ah lá, Silão, faturou um elogio do mestre, hein, cara? Silão tá aqui de plateia. Ele tá em silêncio, tá tímido aqui, mas ele tá de plateia virtual do programa hoje. E, Léo, então você, cara, conta um pouco pra gente como que foi esse começo em que o podcast era tudo mato e principalmente a migração, né? Que negócio é esse de rádio na internet, né? Como que começou essa história? Na verdade, tem que tirar aí um pouco do mérito que não é meu, né? Eu não pavimentei nada, eu cheguei já quando o podcast já tinha 5 anos de existência no Brasil, então comecei em 2009, né? O Radiofobia completou 15 anos agora no dia 1º de março, então são 15 anos produzindo, então o podcast esse ano completa 20 anos de podcast no Brasil, né? 21 de outubro de 2004 foi publicado o primeiro podcast brasileiro e a gente tá completando 20 anos, então quando eu comecei já tinha uma galera pioneira, tanto que o Nerdcast, que é o podcast que eu edito lá pela minha empresa já há 12 anos, vai fazer, desde 2012, o Nerdcast foi o primeiro podcast que eu escutei. Eu tinha uma formação de rádio, como você falou, eu fiz curso de locução de rádio, mas já tardiamente, né, eu fui tirar o meu DRT, vou fazer 18 anos agora, meu DRT dia 8 de março agora, completo 18 anos de DRT de radialista. Caramba, tem maioridade de radialista já. De radialista tenho, mas eu comecei tardiamente, né, tanto que eu vou fazer 50 anos em julho e eu comecei nesse meio do rádio, que é um negócio que eu sou apaixonado desde criança, era a minha brincadeira preferida de criança, era brincar de rádio com meu melhor amigo, tanto que ele foi padrinho do meu terceiro filho e amigo da vida inteira, o Queça, e foi ele que eu chamei na época que eu tirei esse projeto do Radiofobia, que nasceu na escola de rádio, quando eu resolvi fazer ele no formato de podcast, nada mais foi do que resgatar uma brincadeira de infância aí que a gente já fazia desde que era moleque, né? Então, eu conheci o podcast, eu já tava na minha terceira carreira, bicho. Eu já tinha passado 12 anos, pra você ver, né? A gente tá aqui pra falar de perrengue de emprego, então eu tenho experiência pra caralho nisso. Eu tinha passado 12 anos como sacerdote de uma igreja, de uma religião de origem japonesa, que é a Igreja Messiânica. Caraca! Da qual eu ainda sou ministro, não tô atuando, mas eu ainda faço parte. Que da hora! Eu fiquei 12 anos na Messiânica como profissional, né? Sacerdote. Foi graças à Messiânica que eu fui pro Japão, que eu morei 3 meses no Japão, que eu me formei em japonês, então a minha formação original é como tradutor e intérprete de japonês, e aí quando eu saí da Messiânica em 2005, aí eu fui correr atrás da parada do rádio, então eu ainda trabalhei, enquanto fiz escola de rádio, eu trabalhei em rádio web, que foi a primeira rádio que eu trabalhei, na rádio Fênix 2, depois na rádio Banzai, e aí eu trabalhei como tradutor e intérprete pro governo japonês, trabalhei pra JICA, trabalhei na Toyota durante quase 5 anos como relações públicas, cuidando de comunidade japonesa. Que legal. Essa era a minha carreira original. Inclusive tem perrengue pra caralho aí de mundo corporativo, que é um puta cobra comendo cobra. Ah, né? Vamos falar, Léo. A gente não precisa ficar preso só a podcast não, aqui não também, mesmo. não. Inclusive, porque agora eu fiquei muito curioso. Eu e o Caio, a gente cursou relações públicas, né? Então, tá vendo? Eu fui sem ser. E a gente se conheceu lá. E eu curtia já, né? Já fazia imitações e tinha feito umas oficinas de radioteatro e tal. E isso aqui começou num papo de bar, né? Então. Fui sem ser, né? Fui relações públicas sem ser, porque a minha formação era no idioma. O curso que eu fiz de japonês, eu terminei no Japão, né? Meu curso aqui não tem equivalência acadêmica, né? Então, a Toyota só me contratou porque eu era proficiente no idioma e eles precisavam de alguém que fosse fluente pra poder ajudar. Na época, o presidente da Toyota ainda era japonês aqui no Brasil, né? Hoje em dia já é um brasileiro, mas eu tinha que ajudar o presidente aí a participar da cena da comunidade japonesa aqui no Brasil, porque tinha aquele negócio, quem comprava carro japonês era japonês, né? E aí, pra agradar a comunidade japonesa, a Toyota tinha toda uma parte aí de relações públicas, de doação, de parte de patrocínio das entidades japonesas, Brasil afora, principalmente em São Paulo e tal. Então, esse foi o motivo que me levou lá, mas eu nunca gostei. Claro que eu tava lá pelo dinheiro, né? E aí... Sempre bom. E aí, eu conheci o podcast enquanto trabalhava na Toyota, porque eu sempre quis trabalhar com rádio e dublagem. Eu também faço imitação desde moleque, sempre tive esse pé aí no Zé Gracismo, e eu achava que eu ia ter um programa de humor no rádio, que o Radiofobia era essa proposta que nasceu dentro da escola de rádio, né? Mas eu já era velho, né? Eu já tinha, quando eu tirei meu DRT, eu já tinha 34 anos, cara. Quase 33 pra 34. Quando eu tirei o meu DRT, já tinha 2 filhos, né? O segundo filho já tava ali com 1 ano de idade e tal, quase 2. Então, não dava pra trabalhar em rádio fazendo folga de fim de semana, minha madrugada, pra ganhar um salário
de merreca, porque radialista ganha mal pra caralho, né? Radialista é uma profissão que se trabalha por paixão e o cara, pra poder viver de rádio, tem que trabalhar em 2, 3 emissoras diferentes, segmentação diferente, tem que fazer evento, locução. E sempre esses horários atravessados mesmo, né? No começo de carreira, sim. Então, tipo, eu era um cara que teria que começar como se fosse um moleque de 17, entendeu? Mas eu já tinha 34. Você já não tem mais saco, né, cara? Não tinha, eu tinha que sustentar a família, tinha aluguel pra pagar, tinha 2 filhos pra sustentar, entendeu? Então por isso que com o DRT carimbado eu guardei na gaveta e fui trabalhar onde o dinheiro tava, que era como tradutor e intérprete, e também depois acabou esse projeto do governo do Japão, que eu fiquei quase 2 anos, consegui entrar na Toyota, então eu tava lá pela grana, tava lá pelo salário, não era por paixão porra nenhuma. É engraçado pensar que nessa época a comunidade brasileira fosse fechada pra carros japoneses, né? Porque hoje é muito popular, né? É, assim, não é que era fechada, ainda não tinha, por exemplo, Toyota não tinha a fábrica de Sorocaba ainda. O Etios foi um projeto que a gente desenvolveu enquanto eu tava... A gente desenvolveu, eles desenvolveram enquanto eu tava lá. Eu vi nascer todo esse projeto aí e era carros assim, tanto que o Etios veio pra ser o carro popular da Toyota, porque os carros lá eram muito caros, né? Tanto que não por acaso a gente fala, quanto foi isso aqui? Ah, isso aqui foi o preço de um Corolla. Pô, quer dizer que foi caro pra caralho, né? Então a gente usa como sinônimo de coisas caríssimas, né? Uma fatia de pata negra, é um preço de um Corolla, entendeu? Então a gente já sabe, compara isso, né? Charuto cubano, pata negra espanhol e carro japonês, então Mas tem imagem de credibilidade também, né? Sim, não, e os carros são excelentes. Depois a Toyota trouxe o Prius, o primeiro híbrido veio pra cá e tal, e são carros excelentes. Mas dito isso, eu tava lá infeliz, e aí, por que eu conheci o podcast? Porque na escola de rádio, como eu disse, eu queria ser locutor de rádio e dublador. E eu achava que com o DRT de locutor era suficiente, eu não sabia que, pela lei, né, a dublagem é uma extensão do ofício do ator, e que pra poder fazer dublagem eu tinha que ter feito curso de teatro e tirar DRT de ator. O meu DRT de locutor não ia servir pra porra nenhuma. Eu fui aprender isso no meio do curso. E aí, quando eu terminei, peguei o DRT, a carteira carimbada, 8 de março de 2006, guardei na gaveta e fui trabalhar com outras coisas. Mas sem perder a vontade de um dia trabalhar com isso. E aí, ouvindo o Nerdcast e outros podcasts, eu descobri que o Guilherme Briggs, que é um dos maiores dubladores do Brasil, na época não conhecia ele ainda, mas eu tava pesquisando sobre dublagem e tudo mais, e eu descobri um cara chamado Almir Marques, que tinha um programa de rádio sábado de manhã, na 93 FM, uma rádio de Rio do Sul, em Santa Catarina, e ele era apaixonado por dublagem. E todo sábado ele ligava pra algum dublador e fazia uma entrevista por telefone, jogava o cara na híbrida, né? E fazia uma entrevista no rádio, ao vivo ali com o cara. E ele tinha um acervo de entrevistas com dubladores, ele tinha um site, e ele botava isso lá pra download, nem era podcast, era pra download dos arquivos. Eu peguei, baixei tudo e tinha 3 já entrevistas dele com o Briggs. E nessa entrevista eu descobri que o Briggs é um cara que se tornou ator sem ter feito teatro. Pô, eu não sabia dessa. Porque ele comprovou pra SATED, que é o sindicato dos atores lá do Rio de Janeiro, ele comprovou o talento dele através de coisas que ele já tinha feito, de trabalhos que ele tinha feito ainda sem o DRT e tal, não sei o quê. E pelo trabalho, pelo currículo, ele conseguiu o DRT dele de ator. E me identifiquei, falei, o cara, né, talvez eu tenha, quem sabe, a chance de fazer esse tipo de coisa também, se eu tiver talento. E aí foi buscando mais conteúdo sobre ele que eu caí no Nerdcast que ele participou, 94, o primeiro podcast que ele participou do Jovem Nerd, e esse foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida. Eu nunca tinha escutado. Caramba, que legal. Na escola de rádio, quando eu fiz, ainda não se falava de podcast, porque eu estudei rádio em 2005, podcast começou aqui no Brasil em outubro de 2004, web rádio tava bombando, mas não se falava ainda de podcast. E aí eu comecei a escutar. Basicamente era só o que eu escutava durante uns 4, 5 meses, até que então, na segunda-feira de carnaval de 2009, o Kessa topou, o Japa, que é o Japa que era do Pânico, foi o cara que me levou pra rádio na época, foi o cara que me abriu a porta do rádio, topou ser o nosso primeiro convidado, gravamos o Radiofobia, que foi publicado 1º de março de 2009, acabou de completar 15 anos, então esse foi a minha entrada no podcast, foi por conta disso, né, a vontade de tirar o projeto de um programa de rádio, que era pro rádio, que eu imaginava que era a única mídia que eu conhecia até então, mas eu descobri no podcast uma maneira de fazer com que esse programa virasse realidade. E aí não imaginava, óbvio, que fosse chegar a mais de 10 milhões de downloads e 15 anos de história, mais de 250 convidados, 30 integrantes e 744 horas de conteúdo suficiente pra ouvir um mês inteiro sem parar, dia e noite, assim. Então, cara, eu não imaginava. Legal. E aí eu não imaginava também que esse podcast, esse projeto, esse programa, ele acabaria extrapolando
extrapolando esse hobby, né? Essa coisa de tirar o sonho de fazer alguma coisa assim de rádio da gaveta e 3 anos depois acabar se motivando a abertura da minha empresa como pessoa jurídica, que viria então a ter como primeiro cliente e mais longevo, porque tá com a gente há quase 12 anos, o Jovem Nerd, e eu começaria a editar profissionalmente o podcast, que foi o primeiro que eu escutei na vida. É loucura isso, né, cara? Coisa. E que acabaria dando a volta e que um dia a minha vida tornasse, entendeu? Tudo que eu tivesse na vida, inclusive a minha atual namorada, companheira, 5 anos a gente vai fazer agora, me conheceu virtualmente, praticamente. Tudo que eu tenho hoje, acumulado ao longo desses 12 anos de Radiofobia como empresa, foi o podcast que me deu, cara. Então, se tem uma coisa que aconteceu nesse meio, foi perrengue. Que legal. E história pra contar, bicho. Pô, mas isso até é uma inspiração pra gente, porque eu fico pensando, né? Hoje eu tenho um estúdio aqui em Taubaté e foi porque um dia eu vi um negócio na internet também e comecei a conversar com os caras. A gente fica pensando, pô, a gente quer ser assim quando crescer também, viu? Mas não é fácil não, bicho. Não é fácil porque, assim, cada época tem os seus desafios, né? Cada época tem os seus desafios e as suas facilidades, os seus ônus e os seus bônus, né? Então, lá quando a gente começou a fazer podcast, em 2009, a gente tinha dificuldades que hoje não existem e a gente tinha facilidades que hoje não existem. Inverteu a situação, né? Então, naquela época a dificuldade era técnica, né? Quem, como eu, veio do rádio, sabia como montar um mini estúdiozinho com, né, um mixerzinho, um microfoninho e tal, fazer alguma coisa assim, mas a maioria, se você vê, ouve aí o Jovem Nerd, a galera lá começou antes, né, 2006, 2007, passando a experiência deles, era essa parte técnica de como gravar um podcast, não existia, né, em nenhum lugar onde se ensinasse isso, e era tudo por tentativa e erro, né, então, conectando 2 computadores, 2 placas de som no mesmo computador, usava o Skype na época ainda pré-Microsoft. Caramba! Se hoje a gente já pena com conexão, imagina nessa época. Cara, e numa época que a internet era muito mais bosta do que hoje, não existia ainda a internet móvel do jeito que é, então você dependia de estar numa conexão fixa, a maioria era dial-up ainda, não tinha fibra, não tinha cabo, nem nada disso. A nossa dificuldade lá era técnica. Vou falar 15 anos atrás, que foi quando eu comecei. A dificuldade era técnica. Mais uma vez que você pegava o jeito por tentativa e erro, pô, aí você não largava mais aquele jeito. Então você ficava nele lá. Agora, a facilidade era que era muito pouca gente. Então a gente se conhecia, todo mundo se ajudava, a gente fazia um evento, sabe? Tem uma foto nossa da Campus Party de 2011. Porra, metade da podosfera do Brasil tá naquela foto. Caramba. Verdade. Não, mas hoje em dia tem pouco podcast também. Que Então, Nossa. hoje em dia a dificuldade é exatamente ao contrário. Hoje em dia a gente comemora quando aparece num top 100, quando o programa aparece num Nossa, ranking, então. assim. Tem de infinito. Você tem as facilidades de ter as ferramentas desenvolvidas via web pra gravar, microfone, sabe, mixer e tal, e até preço bem mais acessível. Cara, só eu já tô dando curso há 13 anos dessa bodega, então, tipo, você quer aprender, né? Você falou que nem o Silas que aprendeu comigo no meu primeiro curso de edição ainda no Vegas, quer dizer, isso é coisa de 2014, 2013, entendeu? Uma época quando eu comecei os meus cursos. Hoje em dia, você joga como produzir. Só eu tenho 5 cursos pela internet aí que a pessoa quer fazer, tem um podcast sobre isso e tal. Então hoje, tecnicamente, a dificuldade é praticamente inexistente. Mas por outro lado, a podosfera como comunidade, ela já não existe mais, né? Já não tem mais, assim, quem a gente conhece é quem a gente conhece e os grandes meios de comunicação começaram a fazer. Podcast virou uma mídia realmente, com investimentos de patrocinadores aí, milionários para aqueles que têm número muito grande. Ser podcaster independente é um desafio muito grande hoje, porque é você fazer por paixão algo que demanda um puta tempo, um puta trabalho e não dá grana. Dificuldades e facilidades se inverteram aí ao longo desse período, né? Mas tamo aí, né? Eu até queria falar sobre esse tema da evolução aí do podcast, porque hoje em dia, cara, você fala, sei lá, um jovem aí, e você fala podcast, ele vai associar ao famoso MesaCast, né, ao videocast, esse formato que a gente vê aí super popular hoje em dia, até pelos cortes e tal. Isso. Eu não sei, eu já ouvi alguns Nerdcast, eu sinto que a galera lá que é mais das antigas, assim, não que não gosta do formato, eu já vi falar que, né, gosta, respeita e tal, mas que meio que sente um apego a esse formato mais original, assim, né, só no áudio e tal. Qual que é a sua relação com isso? Aliás, antes do Léo comentar, quer dizer que eu sou um desses caras que tinha pego. A primeira vez que eu vi um videocast, eu falei, que negócio é esse sem música? Tinha que ter outro nome, porra. Sem
edição nenhuma, que coisa esquisita. Eu até achei que eu não ia querer consumir, depois eu fui me afeiçoando, entendeu? Então, na verdade são mídias diferentes, né? Então eu costumo dizer que a galera do MesaCast cometeu um deslize quando perdeu a chance de dar um outro nome pra isso. Eu acho também. Podia ser MesaCast mesmo, não podcast. Podia ser qualquer outro nome. E não podcast, porque o podcast ele não nasceu como substantivo. O podcast nasceu como verbo, né? Podcast é o meio, é podcasting, é o ato de podcastar. Porque nasceu assim, nasceu como maneira de se distribuir um conteúdo em áudio. Então, quando você pega qualquer conteúdo em áudio, não importa qual seja, e você disponibiliza ele num feed para ele ser lido por um agregador, chegar diretamente no dispositivo que o ouvinte quiser, no momento que ele quiser, na hora que ele quiser, esse conjunto de ações é que é o to podcast, é o podcastar, entendeu? Não é o substantivo, não é estou gravando, aí a gente fala estou gravando um podcast, porque é lógico, com o tempo a gente substantifica tudo, então arte flexível qualquer uma é cotonete, é assim que a gente fala, entendeu? Toda esponja de aço é bombril, e aí tudo virou podcast, e é assim que a gente realmente consome. São mídias diferentes, né? Você se referiu aí ao Jovem Nerd, eu acho que quando você falou a galera lá, acho que você tá se referindo ao Alexandre, ao Dave, por exemplo, e não aos ouvintes, né? Não, é eles mesmos. Então, eles já falaram mais de uma vez que o Nerdcast não dá certo, não daria certo no formato MesaCast. Exato. Porque o Nerdcast é um produto que nasce na edição. O Nerdcast não é um produto que é feito ao vivo. O Nerdcast, ele só nasce, como você ouve, na mesa de edição. A gravação, ela não é linear, as pessoas não falam bonitinha uma depois da outra, erram muito mais do que você imagina. Pra gente entregar um Nerdcast de 90 minutos, a gente trabalha pelo menos 20 horas por semana. Não é pastel, entendeu? A gente recebe um áudio extremamente, às vezes sujo, com lag, 2h30 de gravação, que bem tijolado vai virar 90 minutos. Exatamente. A gente joga fora coisa pra caralho, um monte de pensamento aleatório, pausa, erro, reconexão. Aquele produto que tem uma abertura redondinha, chama os e-mails, a música de fundo, ela conversa com o assunto, né? Então, Nerdcast tem essa característica da sonorização pontual. E isso só acontece na mesa de edição. É um outro produto, é um produto em áudio, um produto que foi feito para áudio. O que não impede que no futuro eles façam um outro produto em vídeo. Versão, né? Porque o produto em vídeo é outra pegada. Não importa se é gravado com live ou sem live. O produto em vídeo, ele é um produto para imagem, é um produto para mostrar as coisas. Não é um produto para você ouvir as O coisas. conceito é totalmente diferente. É totalmente diferente. A maneira de monetizar também é diferente, entende? Então, enquanto no áudio você faz testemunhais, spots, assim como no rádio você fala do produto, no vídeo você simplesmente precisa botar ele em cima da mesa. Em algum momento chega o cara, serve um negócio, uma bebidinha, deixa ali no cantinho, mostra, bota um QR Code, entendeu? Então é outro produto, é outra mídia. Eu tenho uma relação tranquila, por quê? Porque o Radiofobia, ele é ao vivo desde o episódio número 17. E a gente tá aí no episódio número 374. O programa com vocês vai ser o 375. Que alegria. Eu faço ao vivo, por que eu comecei a fazer ao vivo já em julho, agosto de 2009? E esse ao vivo não é streamando, não é com live, é gravando, é simplesmente dando o rec e tocando a musiquinha, colocando o efeitinho, fazendo tudo em tempo real. Por quê? Sensacional isso. Porque eu trabalhava que nem um camelo, morava em São Bernardo do Campo, trabalhava na Toyota em São Paulo. Passava 4 horas por dia dentro do carro, me deslocando, indo e voltando pro trabalho. Saía de manhã, meus filhos ainda estavam dormindo, voltava de noite, eles já estavam dormindo. E aí o tempo livre eu sentava lá e eu ia editar Radiofobia com a minha chatice de audiófilo. Caralho, eu não tinha vida, bicho. Então os primeiros 16 programas foram feitos assim. A partir do 17 eu fiz um teste, criei um jeito de fazer o que a gente chama de cartucheira no rádio, que é o instant replay, que você bota, aperta um botãozinho, vai trocando de trilha, vai botando palminha, vai botando os efeitinhos e tal. E aí eu vi que dava certo. E aí passei, com toda a dificuldade técnica ainda da época, passei a gravar os programas como se ao vivo fosse. Por isso que o 17 chama 1, 2, 3
vez testando como se ao vivo fosse. E aí, como deu certo, o meu desafio era, ao longo do tempo, ir melhorando a qualidade do áudio, melhorando essa dinâmica e tal. Então, se você vai ver lá no Radiofobia, a gente ter lá o programa ao vivo no YouTube, aquilo que você vê lá no YouTube, a gravação ao vivo, é o que depois eu pego o áudio que eu gravei, corto a sujeirinha do começo, a sujeirinha do final, boto o bloco de recado ali no meio e o programa tá pronto. Ele tem zero edição depois. Tudo eu faço em tempo real ali, entendeu? Então, pra mim é super tranquilo. Onde eu tenho um microfone ligado, eu já boto uma câmera também. Pô, isso, além de conferir uma dinâmica diferente pro programa, é uma mão na roda pra manter frequência, porque Caralho. eu percebo aqui, né, a gente tem o estúdio, a gente é bem mais principiante nessa arte aí, eu tava com 1 ano e meio de casa, nem isso. E o que eu percebo é que o difícil, pra gente trabalhar com edição, a gente adora arrumar pra cabeça. Ah, sim. Eu vou pôr um negócio aqui, na hora que tá criando o formato, a gente quer, eu vou pôr aqui, vou pôr ali, vou inserir ali, vou pôr um efeito e tal. Depois você fala, como é que eu mantenho essa parada? Eu sou assim também. Como é que eu entrego um desse por semana? Você bota uma régua aqui, depois você tem que manter, né, cara? E na hora de pôr a régua é tudo muito gostoso. Isso. O problema é quando você chega no episódio 155 e aí você fala, meu Deus. Não, porque fica bom, né, cara? Fica bom, você capricha, fica bonito, fica legal, mas pra manter é duro mesmo. Eu acho que criar formato é uma coisa muito interessante. Aqui também eu aplaudo o Silão, que faz essa parte no estúdio. A gente já tá experimentando um formato assim também mixado ao vivo, porque criar formato é difícil, que você não tem que pensar só se vai ficar legal pro ouvinte, você tem que pensar como que eu mantenho essa parada. Às vezes não só você, todo mundo tá envolvido, participando, né? Exato, exatamente. Então, assim, eu lido bem com isso porque eu já faço isso desde sempre. A única coisa é que agora, já tem isso agora, tô falando agora, mas desde 2017, porra. Então, onde eu tinha o microfone também, eu também tenho a câmera, né? Então, boto aquele overlayzinho de OBS, né? Tem as telinhas pra ir trocando e a minha dinâmica de gravação ali em tempo real. Então, pra mim, não faz diferença, mas não é todo mundo junto no mesmo estúdio, porque eu moro no interior de São Paulo, eu moro em Serra Negra e cada um mora num canto do Brasil. Já saí de São Paulo quase 12 anos. Quando eu abri a Radiofobia, acabei mudando pra cá e daqui voltei pra cá, né? Depois de 20 anos eu voltei pra cá, estabeleci a empresa aqui, montei o meu cantinho aqui e aqui fico, entendeu? E vou pra São Paulo e viajo só quando tem curso pra dar, workshop, uma consultoria presencial, um evento, né? Faço muito mestre de cerimônia, faço muito oficina em eventos também e tal. Atendo empresa, corporativo e tal. Acabou, eu pego o carro e volto pra cá. Agora, recentemente eu tô indo pra São José dos Campos, vizinho seu aí também, Klaus, que tá em Taubaté. Então, tem que passar aqui, Léo. Tô com um apartamento em São José com a Nath. Vai fazer 1 ano que a gente tá dividindo um apartamento lá. Acabo dividindo agora o meu tempo. Metade do tempo aqui em Serra Negra e metade do tempo, um pouco menos, infelizmente, do tempo lá em São José também. E, Léo, você saiu de São Paulo, mas a agitação não saiu de você, né? Porque é muito projeto, né, cara? Eu tô vendo aqui, tem o Radiofobia. Você tem um livro, que é o podcast Guia Básico, salvo engano. Foi o primeiro livro, né? Focado em podcast no Brasil. Técnico foi, mas o livro tá esgotado agora, mas o Piau não relançou. Ele teria que ser totalmente atualizado. Esse livro foi publicado em 2015. Tudo que tá sendo dito lá ainda serve teoricamente, né? Os 5 passos que eu reduzi nesse livro, eles ainda são válidos, mas as ferramentas já estão obsoletas, né? Então ele teria que ser atualizado para poder fazer sentido. Inclusive já não acha mais no Kindle nem nada. Eu tenho um linkzinho aqui, quem quiser eu mando para fazer download, eu mando sempre de presente aqui. Pô, que legal, já queremos. Já tá mandado. Você pode deixar o link no post, quem quiser vai ter o link lá para baixar. Que maravilha. Pô, aí sim. Podcast Guia Básico que eu publiquei lá pela Marsupial em 2015. Mas hoje a gente tá focado, não é mais, antigamente era radiofobia.com.br, você caía no podcast. Agora se você entra radiofobia.com.br, você cai no site da empresa. Você tem uma landing page lá da empresa, aí tem a Radiofobia Podcast Network. A gente tem uma rede, são hoje 22 programas que estão lá na Radiofobia Network. A Radiofobia é só um deles. Caramba. São 22 podcasts, conteúdos meus, conteúdos produzidos aqui na casa e conteúdos de terceiros que a gente adotou também e ajuda eles a estarem na nuvem, distribuir nos agregadores e tal. Que legal. Estão com a gente na mesma rede lá da Edsmovil, mas estão dentro da rede da Radiofobia Network. E quantos você apresenta, Léo? Porque tem o ACPips e Beer Nights também. Acho que uns 6 ou 7. Nossa, 7? O ACPips começou esse ano, acho que mais até, porque Radiofobia, curso de podcast, tem o Radiofobia Classics, que tá em pausa, ACPips e Beer Nights. Eu adoro esse nome, inclusive. Tem o Mundo do Charuto, que tem 2 temporadas e parou, mas agora vai estrear um novo podcast que vai chamar Confraria do Charuto. Esse sim vai ser periódico, então já são o quê? 7. O Radiofobia, que é o podcast cervejeiro que a gente faz lá com a galera da Juan Caloto. O Safra 1974, que vai estrear também. Cara, tem 7, 8. Aí, Klaus, você tem 2, tá achando muito? Cara.
Pois é. Então, é por aí, né? Por aí. Foi quase todo dia tem podcast lá. Eu não posso deixar de perguntar pro Léo o que ele vê pro futuro do podcast, porque a gente tem aqui o Dois Empregos, já fez 4 anos, né, Klaus? A gente começou em 2020, né? Isso, é. Fazer 4 anos. Pô, legal, cara. Legal demais. Esse 1 ano e meio de casa que eu falo é o estúdio físico, né? Certo. Sim. Legal. Com mesa cast também e tal, mas que a gente tá aí postando tem uns bons anos. Excelente. Desde antes da gente ter podcast, a gente sempre ouve falar que podcast é a mídia do futuro, tal. Tinha também aquele papo todo ano, esse ano É o ano do podcast. É isso aí. O ano do podcast no Brasil. E de fato cresceu pra caralho mesmo, né? Expandiu pra esses outros formatos e tal. Pandemia também, que teve uma descoberta Também. sem precedente, eu Sim, acho, né? sim. Pra onde que vai essa parada? Você consegue fazer uma previsão aí, Léo? Cara, o pulo do gato veio ali final de 2018, quando aconteceram algumas coisas grandes ali, né? Então, a maior delas talvez tenha sido o que finalmente o Google criou o aplicativo do Google Podcasts, que era uma coisa que a gente sempre falava, né? O iPhone vem com o iTunes, que depois virou Apple Podcasts. Mas o Android não vinha com o aplicativo nativo de podcast. Aí o Google criou o Google Podcast, que sempre foi uma grande bosta, no fim das contas, e que agora tá sendo descontinuado daqui a um mês. Então, foda-se. Mas em 2018 foi um marco, porque é a Google que lançou finalmente. E o grande pulo do gato foi o Spotify ter colocado finalmente podcasts no seu catálogo de streaming e ter comprado empresas que eram do podcast, como é o caso da Anchor e da Gimlet Media, num anúncio milionário lá de $700 milhões no final de 2018. Então isso virou notícia e aí despertou a atenção dos grandes grupos de comunicação que também descobriram o podcast. Então foi aí que nasceram os podcasts da Globoplay, foi aí que começou a vir podcast da CBN, dos grandes meios de comunicação, Folha de São Paulo, tudo isso foi 2018 e aí o ano de 2019 foi um ano de crescimento exponencial. Foi um ano que o William Bonner falou de podcast pela primeira vez no Jornal Nacional e a gente falava isso, né? Os velhos falavam, já imaginou quando tiver um artista grande que tem aí os 20 milhões de seguidores nas redes sociais e começa a falar de podcast? Porque na época, cara, o Jovem Nerd era o maior podcast do Brasil. Não é mais hoje em termos de download semanal, mas ainda é o mais importante com toda certeza, dado a história. Sem dúvida. E o quanto que eles influenciaram e ainda influenciam essa mídia. Mas, cara, não se ouvia falar de podcast em outros meios fora da internet, na mídia de massa. Era uma parada meio underground. Essa né? semana agora, dia 26 de fevereiro, estreou no SBT, a madrugada do SBT, o Pod Night. Agora é podcast na TV. É verdade, eu vi isso, cara. Agora tem Flow, tem Vênus, tem... Inteligência, Em né? 2022, o Spotify tava incubando podcasts. A gente fez parte de um projeto que era o Spotify Podcast Academy. Isso, teve. E aí eles mandavam equipamento, davam todo esse incentivo e a gente também percebeu o surgimento de muitas outras coisas. Não que não existisse antes, mas a popularização, né, de muita coisa que a gente pensa em podcast, pensa no bate-papo, igual a gente tá aqui. Isso. Mas a gente começou a ver coisas tipo Paciente 63, né? Isso. Essas audionovelas, audioséries ou true crime, enfim, uma série de gêneros despontando também, né? Isso, as pessoas hoje confundem, né? Quando você fala podcast, a primeira coisa que vem na mente da nova geração é o MesaCast. E MesaCast, o formato é o mesmo. É um formato de entrevista em volta de uma mesa. Aquele formato que possibilita os cortes depois, que vão ser colocados nas redes sociais. Tem muito canal que tem canal paralelo de cortes. E isso, na verdade, existe por quê? Porque é o modelo de monetização da plataforma. É um modelo que privilegia um número gigantesco de downloads de conteúdos de rápida duração. Esse é o modelo de monetização do YouTube. Esse modelo é um modelo perigoso, muito bom pra quem tá surfando na onda, mas ele é perigoso por quê? Porque a regra é do YouTube. Você tá jogando um jogo cuja regra pertence ao seu adversário. Tá fazendo um castelo num terreno alugado, né? Exatamente. Então que eu sempre digo, nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta, ainda mais se essa cesta não for sua, porque amanhã alguém pega essa cesta e leva embora. Então, a gente tem exemplos aí de pessoas que ficaram milionárias, literalmente, há 15, 20 anos, pouco menos, óbvio, desculpa, no YouTube, porque o modelo de monetização do YouTube privilegiava isso. Hoje em dia isso acabou, não dá mais. Hoje em dia as grandes empresas de televisão, de cinema, produtoras de áudio e vídeo, todo mundo tem o seu conteúdo registrado, licenciado lá, e se você
você usa, o algoritmo do YouTube vai lá, te strika, ou quando ele não te strika, ele flagueia e diz o seguinte: você usou conteúdo proprietário da X Studio não sei o que, a partir de agora, toda a renda desse vídeo aqui seu vai pra ele, entende? Então foi isso, por exemplo, que fudeu a vida do Castanhari, Nostalgia, lá tem aquele exemplo do Nostalgia dos Simpsons lá, que deu um puta trabalho lá, e a Fox fudeu com a vida do Castanhari. Ele já falou isso em várias entrevistas. É um formato que dá um trabalho e um investimento filho da puta pra produzir, e no final das contas ele não pode receber tudo que ele poderia, porque quem monetiza de verdade é o proprietário dos direitos daquele rolê, entendeu? A nós, réis mortais, resta apenas abaixar a cabeça e fazer o que eles falam. Então é isso. Quem pode mais chora menos, e tamo aí, entendeu? Então, respondendo a pergunta, acho que foi o Caio que fez, com relação ao que vai ser do futuro, né? Eu acho que a tendência é que cresça cada vez mais, mas, infelizmente, o podcast independente, ele tá com os dias contados. Olha só. O podcast raiz, como a gente tá acostumado a fazer, o podcast feito, né, pelos robistas, as pessoas apaixonadas, como a gente começou, gostava de fazer, gostava de chamar os amigos pra gravar e tudo mais. Esse podcast tá com os dias contados. Por quê? Porque a gente tá entrando num momento onde a disputa vai ser cada vez mais injusta, principalmente de publicidade. Até 4, 5 anos atrás, a gente não falava de publicidade em podcast. De repente, agora você tem conglomerados de publicidade, e isso tem um custo. Para produzir com qualidade, tem um custo. Então, a gente vê hoje, por exemplo, que aonde tem grandes empresas colocando grana, onde tem colocando patrocínio, colocando a ingestão, a produção consegue ser mais caprichada, consegue ser uma coisa com frequência. É uma profissionalização que até um tempo atrás a gente não imaginava que fosse possível, né? Então, com isso, infelizmente, daqui a alguns anos, não é pra amanhã não, mas daqui a alguns anos, com muita dor no coração, que eu, mãe de Ná, no melhor estilo Walter Mercado aqui, ligue já, eu profetizo que o podcast independente, né, vai acabar, cara. Aí, Klaus, temos mais alguns anos, então. Temos. Em qual boia a gente se agarra, Léo? Fala pra nós aqui. Eu acho que na profissionalização, bicho. Eu acho que eu tô apostando nisso. Eu tô apostando no caminho da profissionalização já há 12 anos que eu tô nessa, né? Mas eu tô apostando nesse caminho. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, Léo. A gente tem visto, por exemplo, o YouTube há muitos anos também, a régua vai subindo. Já tem cara botando fogo em Lamborghini pra fazer um vídeo de 15 minutos pra entreter a galera. E assim, mega produções super patrocinadas. Mas por mais que seja difícil você furar a bolha, né? Você conseguir num mar de conteúdo ter alguma relevância, de vez em quando você vê um cara que aparece a cabecinha ali, que fala, opa, esse produtor pequeno aí despontou. Será que, na minha cabeça, mas é só se imaginar que não vai acabar, mas vai se tornar essa coisa difícil de você penetrar num meio relevante? Já tá, né? Mas eu tô falando de áudio. É só como uma ilustração. Vocês acham que a tendência é ser ainda mais... É, mais difícil. Um jogo de extremos, assim. Isso, é exatamente nesse sentido que eu digo pra você. Porque, assim, o YouTube, como eu falei, amanhã ele muda as regras. E aí, começa do zero pra todo mundo, entendeu? Você tem grandes produtores do YouTube que ganhavam uma puta grana que pararam de fazer, porque, cara, não dá mais. Os caras perderam tesão porque só toma na cabeça. Mas o áudio é mais velho oeste, né? Não tem essa plataforma central, né? Por isso que eu falei da profissionalização. O caminho é a profissionalização. Se não fosse o Radiofobia, que nunca me deu nada significativo de grana, eu nunca teria conseguido demonstrar a qualidade do meu trabalho pra merecer ser convidado pra editar o Nerdcast. Inclusive, fica o convite aqui pros nossos ouvintes a conhecer lá o Radiofobia, quem não conhece. Sim. Porque o formato é muito da hora, né? Vai ter link aí na descrição, vai ter link também do livro, né, que o Léo mencionou. Inclusive, estaremos lá, né, Klaus? Estaremos lá. Aliás, acho que o nosso episódio lá vai sair antes desse aqui que a gente tá gravando hoje, né? Então... Verdade. Não sabemos, mas... Então, a gente grava podcast, você sabe, né? O tempo verbal de gravação de podcast é pretérito do futuro, né? É, exato. Se tiver o link é porque o nosso foi antes. Mas aqui a gente falou que ele seria depois. E tá tudo bem. É isso aí. Então, pra gente se encaminhando aqui pro final, eu vou corrigir o que o Léo falou no começo, que ele falou assim, eu não pavimentei nada, não. Se não pavimentou, tá pavimentando agora pra gente andar lá na frente, porque esse trabalho do Pod Notícias e de você trazer essa conversa de profissionalização pra gente, além de ser uma aula, é uma coisa que a gente vê que não é nem mais opcional, né? Pelo jeito é uma necessidade. Eu acho que sim, cara. E assim, a gente tem uma grande ferramenta de marketing pessoal na mão, de branding, né? Trabalhar essa credibilidade. E isso funciona também ao contrário, né? Você tem aí exemplos que não precisa citar agora lá, né? Tem aquele famoso ex-podcaster
podcaster com o nome de Bicicleta dos anos 80, que a bicicleta era muito boa. A bicicleta era muito boa, o cara, pelo contrário, um bosta. O cara caiu da bicicleta. Caiu da bicicleta, exato, Caiu entendeu? da bicicleta e aquela imagem, né? Enfiando o pitoco no próprio pneu. Né? Entendeu? E você tem muito cara que é bom pra caralho, que não tem a visibilidade que realmente merecia ter, entendeu? Então eu acho que com insistência, sabe? A pessoa trabalhando, sendo uma pessoa correta, né? Uma pessoa que, na medida do possível, se puder, ajude as pessoas que te pedem ajuda. Vamos substituir aí o círculo vicioso que dominou os conteúdos por um círculo virtuoso, onde a gente consiga, sabe? Se ajudar e trazer de volta esse senso de comunidade. Tá certo que não dá pra ser todo mundo, e nem vai ser. Mas aqueles que você conseguir se aproximar, que nem a gente tá fazendo aí recentemente, sabe? Trocando spot. Vai ter ouvinte que vai me ouvir aqui, que nunca me ouviu e vai lá no Radiofobia. Vai ter ouvinte que vai ouvir vocês lá, que nunca ouviu aqui e vai vir ouvir aqui. Esse tipo de coisa ainda é legal, ainda é bacana. É importante pra cacete. Entendeu? Sim. Eu acho que o caminho é esse aí. Não desistir, cara. E é igual você falou da questão de, você conheceu o conteúdo do Jovem Nerd, depois acabou editando pra ele, isso foi se desdobrando em coisas. A gente nunca sabe onde é que essas pequenas parcerias que a gente faz agora vão levar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Exatamente. Faz de uma maneira despretensiosa, faz o seu e é isso aí. Eu hoje moro em Taubaté porque eu imitei Silvio Santos por um cara que fazia animações no YouTube. Olha aí. Então, assim, você fala, pô, assim, inimaginável, né? Mas foi uma coisa que aconteceu na minha vida. A gente perdeu a chance de fazer o Silvio Cast. É verdade, nós podemos, Léo, nós podemos fazer e trazer. Perdemos a oportunidade. O Silvio Cast aqui, nesse finalzinho, a gente pode terminar em clima de Maoi. Oi, Silvio. De hora em hora o resultado. Telecena em japonês. Nijuichi, Sanjuni, Nijuyon, Gojuhachi e 50. Quero ver você falar esse aí, Klaus. Essa eu nunca imaginei. Vou fazer o Silvio Santos em japonês. Rombado. A minação aqui, ó, do Morigato, vai bastar. Rombado, Terecena no Bangô, rombado. Oi, Shirubio, Nijuichi, Sanjuni, Nijuyon e 50. É o Silvio Santos em japonês. Sensacional. Maravilhoso. É o dia que eu for aí pra gravar lá o Moída Cast, aí a gente vai fazer uma bagunça legal aí. Pode me explorar Que também. maravilha. Vamos, nossa, nós vamos pedir todas, Léo, que vamos querer o acervo das imitações, que a gente sabe que o imitador nunca faz um só, né? Vamos lá. Eu sou velho, eu imito muita coisa que a juventude não conhece, cara. Sou um cara que imitava Gil Gomes. Imitei pra ele. Eu adoro. Eu imitei pra ele e fui elogiado por ele. Que sonho, cara. Eu consegui gravar com o Gil Gomes um episódio do Radiofobia. Imitação boa. Cara, eu falei, e de repente, a menina foi atravessar a rua, ele chegou, ele viu, ela estava ali, estava caída, estava morta. Aí o Gil falou, tá fazendo direitinho, tá bom. Caralho, fui elogiado pelo próprio, ganhei. Cara, eu ganhei aquele dia o meu badge de elogiado pelo Gil Gomes, caralho. Sensacional. Léo, eu adoraria que a gente pudesse levar esse papo faustônico aqui até as 2 horas de programa, mas infelizmente temos que preservar a salubridade do trabalho do Silão. Também acho. Infelizmente ou felizmente, né, pro Silão. Mas já tá convidado pra voltar quando quiser pra uma parte 2 aí. De repente a gente fala mais dessa outra parte aí das zoeiras, dos perrengues e tal. Sim, nossa, tem pra caramba. E obrigado aí pela aula que você deu aqui pra gente, viu, Léo? Que isso, cara. Eu vou ter muita coisa pra pensar depois desse programa, com certeza. Quero pedir desculpas a mim mesmo, como ouvinte do Dois Empregos, por um episódio que saiu totalmente da temática do programa. Achei que a gente fosse falar de perrengue. Imagina. E acabou virando isso aí. Então eu, como ouvinte, estou levemente decepcionado. Porque eu sou ouvinte também do Dois Empregos, né? Mas eu quero pedir pro ouvinte que tenha paciência, que a gente tá aí pra isso mesmo. E é nóis. E é isso aí. É nóis, é isso aí. A ideia aqui é a gente conversar mesmo, livremente, sem amarras aqui de pauta, né? Obrigado. Nós que somos todos do mesmo signo, né? De dinossauro com ascendente em dragão, né? Eu também De dinossauro. Olha que coincidência, os 3, rapaz. Eu sou também. Dinossauro. Falar nisso, aquele episódio, eu queria mandar o Silas a merda, só um pouquinho. Foi um exemplo de um episódio que quase me fez me machucar, dando uma risada errada na hora do supino, perdendo as forças no braço. Eu quase que me machuquei com os efeitinhos que o Silas botou na edição pra ilustrar a história do caboclo lá do patrão
tão esotérico. Ah, maravilhoso. Então eu quero agradecer ao mesmo tempo que Insuportável chefe místico, o cara que prevê o futuro, mas não prevê quando vai pagar o salário. Exato, e eu já devia ter aprendido com outros podcasts que esses podcasts não são pra se ouvir no momento que você está subindo um peso. Ah, eu cometo esse erro também. Quando você tem um negócio que você pode perder a força rindo, é melhor evitar os 2 empregos nessa hora também. Perigosíssimo. Fica o alerta aí pros ouvintes, cuidado com risada fazendo exercício, mas se acontecer o acidente, manda a história pra nós. Exato, pelo menos rende pauta. Léo, muito obrigado. Valeu, meninos. De verdade, de coração, foi muito legal te receber. Obrigado. A gente é fã do seu trabalho. Muito obrigado. Pode voltar quando quiser. E já que você falou dos ouvintes, temos que agradecê-los. Esse é aquele momento. Opa! A gente agradece aos nossos apoiadores que nos ajudam pelo doisempregos.com.br, participam do nosso grupo secreto e também tem sorteios nesse grupo. Sorteio de 10 camisetas por mês que nós estamos fazendo da Basicamente. Acabou de sair camiseta. Na data desta gravação acabou de sair. Então você chegando aí agora em março, tem mais. Então não deixe de participar do grupo. E se você apoiar a gente no plano de R$100, o que acontece? Você já ganha uma camiseta modal que no site da Basicamente geralmente custa R$97. Ou seja, sua assinatura praticamente saiu por R$3. Que maneiro. É o nosso plano mais vantajoso. Bom demais. E também, pra quem não é desse plano, temos cupom exclusivo para os assinantes, cara. né, Cláudio? Bem lembrado, 25% de desconto em toda a loja, um cupom agressivo, mas é só pra panelinha. Então você tem que apoiar, pode apoiar com qualquer valor, não tem fidelidade, pode subir de plano, descer de plano, entrar e sair a hora que quiser. É doisempregos.com.br, tem tudo aí na descrição. E vamos agradecer, né, Caião? Começando lá pelo plano patrão, Klaus, que só tem 3 integrantes atualmente, que é o Leandro Nunes, Flávio Teles e Rafael Preima. Boa, e lá no nosso plano Você é Louco, que tem que mudar o nome pra Você é Sensato, nós temos os camisetados Vinícius Samuel, Pablo Alex Guimarães, Danilo Naves, Renan Procópio, Thiago Germano, Gabriel Koteski, Frederico Bach, Daniel Bravo, Sigmar Filho, Henrique Staroski, Tarcísio Escora, Thales Toshi Silva, Giovana Zag, Ariel Willon, Benhur Brião, Jimi Hendrix, Josenaldo Nascimento, Júlio César da Silva, Bruno Brito, Paulo Henrique de Carvalho, Débora Diniz e Roberto Furutani. Valeu, galera! Grande a lista, hein? Valeu, Léo. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Léo. Obrigado vocês, vida longa aos 2 empregos. Vamos lá que já estamos com a nossa gravação marcada ou já foi realizada também lá no Radiofobia. E lá nós vamos falar de perrengue de emprego pra caralho. Então tragam as melhores histórias aí, Aí sim. de vocês como dos ouvintes também. E eu vou te falar, hein, os nossos integrantes lá têm um talento pra se fuder no emprego. O Jeff já foi porteiro de madrugada. Nossa, tem umas histórias Maravilhoso. guardadas pra esse episódio. Aqui a gente tem o super trunfo de contar com as histórias dos nossos ouvintes, Sim, né? Que exato. tem cada uma, Léo. E lá a gente conversa. Eu tenho o super trunfo de ter os integrantes que são muito zicados com os empregos também da vida. Então fica aí o convite pro ouvinte do 2 Empregos. Vai lá, radiofobia.com.br/podcast. Dá uma chance pra nós lá, que eu tenho certeza que de alguma coisa lá você vai gostar. E obrigado pelo convite e tamo junto. É nóis. Valeu. É nóis. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Falou e tchau. Falou. Valeu.